pouquinho. Tá, vamos comentar aqui, gente. Só um minutinho, então. Tá, perfeito, gente. Vamos lá, então, tá? Isso aí. Vamos lá, pessoal. Então, para quem não escutou aquela hora, meu nome é Beto Ribeiro, sou gestor aqui da Escola Alfamídia, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre responsividade. Certo, gente? Primeiramente, desculpa pelo atraso e vamos lá. A primeiro instante, nós temos que fazer uma breve apresentação do ponto de vista que nós vamos abordar. O que vem ser o design responsivo? O que vem ser essa responsividade em si que as pessoas tanto comentam? Na verdade, aqui nesse slide que nós comentamos, tem uma breve apresentação sobre o design responsivo. O design responsivo é uma abordagem para criar sites onde a experiência do usuário é otimizada, independente da forma da qual ele acessa a web. A primeiro caso, isso tem um nome. Se chama interoperabilidade, que é uma característica na qual, indiferente do dispositivo que o usuário esteja acessando, indiferente da velocidade de conexão que o usuário esteja acessando, ele tem que ter acesso à informação. A informação tem que ser universal. Isso é um quesito que a internet, lá nos primórdios de 1990, por aí, era a principal característica dela. Mas, porém, com as atualizações que foi sofrendo, as novas tecnologias que foram entrando, de alguma forma foi ficando esquecida essa característica importante da internet. No caso da divulgação do material, né, do conteúdo online. Mas há uma questão muito importante na questão do desenvolvimento web. Vem um parâmetro de desenvolvimento conhecido como design responsivo. Que no design responsivo, ele vem tratar o site, ele vem tratar a forma do que tu mostra o teu trabalho, o teu website, que ele, de alguma forma, ele se adapte à tela. Indiferente se tu tem um monitor de 22 polegadas ou tu está acessando o teu site do teu smartphone, ele tem que mostrar o conteúdo da melhor forma possível. Porque vocês imaginem, nós desenvolvemos um site, a princípio, com 1.400 pixels de largura. E no caso um smartphone, tem 320 pixels de largura. O que vai acontecer? Vai acontecer porque, de alguma forma, nós não vamos conseguir mostrar o conteúdo igual. Mostrar o conteúdo da mesma forma que nós mostramos no monitor desktop de 22 polegadas e mostrar no smartphone com 320 pixels de largura. Correto? Aí entra uma questão muito importante, que vem a ser a responsividade. Certo, pessoal? Isso é uma breve apresentação. E aqui agora vem a questão que o pessoal estava até comentando antes de nós começarmos a nossa conversa, sobre Betar, mas então quer dizer que a versão do mobile do meu site é a versão responsiva dele? Não funciona bem assim, pessoal. Porque de alguma forma vocês devem notar que quando nós entramos em alguns portais de notícias, ou algum site até institucional, ao invés de ficar www.dominiodosite.com.br, fica um prefixo, fica um subdomínio, fica m.dominiodosite.com.br. Ou também pode ficar tablet.endereçodosite.com.br. Na verdade, isso não caracteriza o teu site como um site responsivo, certo? Porque a responsividade, deixando bem frisado sempre, gente, a responsividade é a característica do teu site de se adequar a qualquer tela e mostrar o conteúdo da melhor forma possível. Isso é ter um site com responsividade, certo? Só deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas aqui. Pessoal, enquanto a gente vai conversando, vocês podem, de alguma forma, ir enviando as perguntas, certo? O colega perguntou aqui. Tá, vamos lá então. Seguindo. A questão da versão do mobile responsiva. De alguma forma, a gente tem que cuidar de algumas características desse trabalho.
O ponto principal dessa questão responsiva do site é tu não ter um parâmetro de filtro do teu usuário, certo? Porque imagina, como eu comentei, nós vivemos numa época hoje onde de alguma forma existe diversos tamanhos de resolução de tela. Isso, pessoal, podem mandar as perguntas, sem problemas. Existem diversos tamanhos de resoluções de tela, como a gente comentou inicialmente. Hoje, não tem como nós fazermos um padrão. O meu site vai ter 1000 pixels de largura, vai ter 1500. Enfim, um site com 1024 de largura, ele vai ter somente acesso a tablets. E essa não é a nossa intenção. Certo? Essa era a pergunta do colega. Vamos lá dar uma olhadinha aqui. Pergunta do Richard. Qual a usabilidade de sites responsivos para deficientes visuais? Como o leitor de tela se comporta? Bom, Richard, a questão, o leitor de tela, ele vai ler o código-fonte do teu site. Ele vai ler a questão de a acessibilidade, tu vai montar lá dentro do teu site, com atributos, com tags e com alguns outros parâmetros de configuração de algumas meta tags. Então, a responsividade não tem uma ligação forte, na verdade, não tem ligação alguma com o caso leitor de tela, certo? O leitor de tela, ele vai ler somente o teu código. Certo, Richard? A pergunta do nosso colega Gustavo Matias. Qual a diferença entre responsivo e adaptativo? Isso a gente vai chegar um pouquinho mais adiante, tá, Gustavo? Mas a primeiro instante, o responsivo, ele mostra outras versões do teu site, certo? Tem uma configuração diferente. E o adaptativo, no caso, ele se adapta somente, ele não reformata. Certo, Gustavo? Tá, vamos ver a pergunta dos outros colegas aqui. Tá, pessoal, vamos seguir então, tá? Qual as vantagens de nós termos um site responsivo, gente? Além de que nós estarmos num tempo onde 99% das pessoas que têm acesso, que têm um smartphone, isso é um dado, tá, gente? 99% das pessoas que têm um smartphone navegam na internet, entendeu? Infelizmente, tem as pessoas que têm e não utilizam essa questão tão importante do smartphone, que é o acesso à internet. Então quer dizer que a cada 10 pessoas, 9 têm acesso à internet. Isso já é um número bem, vamos dizer assim, significativo a questão de acesso. Então, e outra questão muito importante é que, segundo algumas informações, que isso nós tínhamos há uns 6, 7 meses atrás, o acesso mobile, no caso, né, o acesso dos smartphones, estão praticamente na mesma margem dos acessos local, nos acessos desktop. Então, o site que ele não se tornar adaptável, que ele não se tornar responsivo a essa nova era, ele vai ficar para trás. Entende? Nós estamos numa era onde a informação ela é muito rápida. Por exemplo, vocês vão concordar. Eu estou fazendo uma pesquisa no Google. Se de alguma forma aquele site não se comportou bem na minha tela, se aquele site ele não teve uma resposta boa à minha interface, à maneira na qual eu estou navegando, simplesmente eu vou entrar no meu buscador novamente e vou procurar o site. Entende? Isso eu estou perdendo um cliente, estou perdendo um usuário. Certo? Isso é uma das vantagens da responsividade. É a capacidade, lembra que a gente comentou? A interoperabilidade. A capacidade do teu site se adequar ao dispositivo que está acessando ele. Entende? E vai ficar um pouco... Imagina, o cliente tem que se adaptar ao nosso site. Estaria totalmente contra o padrão da internet, o padrão da nossa forma de difundir o conteúdo, de compartilhar o nosso conteúdo. Por isso que um dos pontos da responsividade é esse, de nós nos adequarmos ao nosso cliente. Certo, pessoal? Vamos ver as perguntinhas aqui. Os colegas estão digitando as perguntas.
Então, vamos continuar, tá, gente? Além outra vantagem da responsividade é que tu não, como a gente comentou, tu não precisa desenvolver um site especificamente para um dispositivo mobile, como era feito antigamente. Na verdade, tu desenvolve um site para 4 tamanhos, 5 tamanhos ou 3 tamanhos diferentes e ele vai se adaptar. E uma questão muito importante, gente, isso é muito importante mesmo. O Google, ele reconhece os sites que utilizam a responsividade. E imaginem assim, para ficar mais específico. Eu estou procurando uma empresa que vende livros. E estou fazendo essa pesquisa através do meu smartphone. Ou, enfim, meu celular que tem acesso à internet. Ou um tablet também, que vai responder aos padrões da responsividade. O Google, de alguma forma, ele vai priorizar os resultados dos sites que têm responsividade, que no caso, ofereceriam uma melhor navegação para o cliente. Olha que fantástico isso, gente. Imagina, como nós temos nós vamos trabalhar muito estatísticas, no caso é a apresentação da responsividade, mas para vocês terem um pouquinho um parâmetro. Teve uma pesquisa há algum tempo informando que um usuário que tem um smartphone, ele passa em média mais de 20 horas, de 20 a 22 horas ao lado do seu smartphone. Isso, gente, não quer dizer que ele passa utilizando, mas ele passa em média 20 a 22 horas ao lado do seu dispositivo. E muitas vezes, ao invés, mesmo tendo acesso a um dispositivo desktop, a um computador local, a um notebook, a uma conexão local, este usuário que passa em média de 20 a 22 horas ao lado do seu smartphone, ele efetua uma pesquisa por algum aplicativo de um mecanismo de busca, ou talvez pelo próprio navegador do celular dele. Então, quer dizer que nessa grande nuvem de busca, nesse grande volume de busca, o que acontece? Os usuários estão pesquisando mais pelos seus smartphones. E quem tem um site responsivo, de alguma forma, ele vai conseguir ganhar vantagens no ranking de busca. Além do que, pessoal, tem uma questão muito importante que a responsividade agrupa. Por quê? Se, de alguma forma, o teu site não for responsivo, tu vai ter que copiar ele, tu vai ter que copiar o teu site para ter duas versões. E tendo duas versões, no caso, os robôs que fazem a busca, os crawlers que fazem as buscas, para de alguma forma indexar o teu site nos mecanismos de buscas, ele vai identificar que tu tem conteúdo duplicado no teu site. Que de alguma forma ele pode interpretar que tu pode estar tentando ganhar posições, ganhar ranking de uma forma não tão, vamos dizer assim, honesta. E ele vai te levar para a blacklist, que no caso a blacklist vai tirar o teu site dos rankings de busca. E isso, no caso, hoje em dia, pessoal, é uma atitude muito arriscada, porque se tu sai do Google, tu sai de alguns outros mecanismos de busca, teu site fica praticamente nulo, porque é a forma que as pessoas encontram de buscar conteúdo. Então, isso é uma das vantagens que a responsividade nos traz. Além de fácil manutenção, fácil custo, tu consegue, em vez de desenvolver 2 websites, tu desenvolve somente um. Além já baixou o custo. E além tem essa questão do SEO também, que é a otimização. E o pessoal que, no caso, vai comercializar o serviço, vai comercializar a venda desses websites, consegue um parâmetro muito importante, que vai estar aplicando uma nova tecnologia, um padrão que está sendo recomendado pela W3C. Tu vai estar desenvolvendo um site com os padrões atuais, os padrões 2012, 2013, 2014. Pergunta do nosso amigo Juan. É possível aplicar a responsividade em um site já existente? Sim, Juan, é possível sim. Isso se chama, no caso, praticamente como se fosse um redesign do seu site. Faz uma reprogramação dele. É um pouquinho mais complicado? Sim. Não é tão fácil como se tu desenvolvesse primeiramente o teu site. Por quê? Tem uma questão que eu ia comentar lá no finalzinho da nossa conversa, porém, como a gente está interagindo, deixar um pouco mais interativo, a gente vai comentando esses tópicos que os colegas vão enviando.
Quando nós vamos desenvolver um site responsivo, nós temos um padrão de desenvolvimento que é o Mobile First. O que vem a ser o Mobile First? É que nós começamos primeiro a desenvolver dos dispositivos com a tela menor até os dispositivos com a tela maior. Se tu pega um site que ele já é pronto, tu teria que fazer o inverso. E provavelmente tu teria um pouquinho mais de trabalho, mas é possível sim. Depois, no finalzinho do nosso curso, eu separei 2, 3 técnicas diferentes, que alguma, no caso, vai te ajudar bastante nessa questão do site já pronto, certo? Pergunta do nosso colega Breno. Existe alguma meta tag que nós possamos utilizar para que os robôs do Google ou outro mecanismo de busca indexe nosso site responsivo? Breno, essa indexação é feita automaticamente. Porque, no caso, quando um robô ele acessa nosso site, ele busca diversas informações. Informações que até a gente nem imagina. Daí, de alguma forma, ele já vai identificar que o teu site é responsivo e vai conter algumas questões de responsividade. Sendo assim, ele vai te dar essa prioridade no ranking. Pergunta do nosso colega Michael Richard. O design responsivo foi pensado para ser acessível para deficientes visuais? Deficiência parcial ou total? Aumento de letras? Michael, o design responsivo, ele ajuda muito, sim, essa questão, agora que tu comentou sobre a deficiência visual, se ela é parcial ou se ela é total. Sobre a deficiência parcial, de alguma forma, o usuário, ele vai conseguir enxergar a tela. Talvez ele possa ter uma deficiência para enxergar as cores, ou talvez ele possa ter uma deficiência para o foco das palavras. Daí, de alguma forma, a gente pode fazer uma declaração no nossos Media Queries, que no caso é o que vai mandar nessa responsividade, que quando o usuário estiver acessando um dispositivo de leitor de tela, ou um dispositivo que tem uma característica de um leitor de tela, aí sim nós podemos aumentar a letra ao máximo e podemos trocar as cores, utilizando cores como preto e amarelo, cores que têm um alto contraste. Com esse alto contraste, facilitando a visão do nosso usuário. Né, gente? Que uma questão muito importante é, todos os nossos usuários são importantes, certo? Então, essa questão que o Michael Richard levantou foi muito legal. Então, com a responsividade, a gente vai conseguir identificar, sim, onde é o leitor de tela e onde o usuário está acessando um dispositivo que caracterize que ele vai precisar de um tratamento especial na tela dele. Certo, Mike? Vou responder a pergunta de um colega aqui, pessoal, que está tendo um probleminha no áudio, e já vamos continuar. Tem mais alguma pergunta? Do colega Luiz Fernando. Sobre o que eu acho dos frameworks de responsividade. Luiz, eu acho muito bacana. Eu gosto muito desses frameworks. Utilizo até alguns. Mas, porém, uma questão muito importante é que, indiferente da linguagem que nós vamos utilizar, pode ser uma linguagem server-side, como um PHP, um .NET, em qualquer linguagem, que existe muitos frameworks para trabalhar com elas, nós temos que saber da onde sai o core, o centro, as funções desse framework, certo? Eu, por exemplo, tenho o Bootstrap, é um ótimo framework, tem também alguns grids que são ótimos frameworks, que consegue fazer uma responsividade muito mais rápida e muito mais fácil para o teu site. Por quê? Toda essa parte que nós íamos construir, ele já está pronta. Porém, tem alguns casos que tu não vai poder utilizar um framework.
Você vai ter que fazer a tua própria responsividade. E aí vem o caso que nós estudamos. Daí nós estudamos para saber todas as funcionalidades daquele framework, de como ele foi criado. Mas eu recomendo sim, depois que o desenvolvedor já tem um conhecimento, um ponto inicial na responsividade, sabe para que serve os media keywords, sabe como aumentar uma letra, pegar porcentagem, como funcionam as formas de cálculo, para tu conseguir transformar um site responsivo, aí sim, eu recomendo muito utilizar frameworks, porque ele nos poupa muitas horas de trabalho. Dá uma olhadinha na pergunta dos colegas. O colega Luiz Fernando, o Foundation, gente, o Foundation é um framework que ele trabalha muito com a responsividade. Muito bom, né, Luiz Fernando? Eu recomendo também. Foundation, Bootstrap. Tem depois outra listinha que a gente pode comentar de alguns outros frameworks que funcionam bastante. E além do que, pessoal, ele deixa, como eu comentei, o desenvolvimento fica mais rápido, né? Mas, porém, é sempre bem importante saber o início, saber da onde saem as funções do nosso framework. Indiferente da linguagem que a colega aqui, que é responsiva a partir do zero, comparando o site não responsivo. Lúcio, vale e como está o conhecimento do desenvolvedor sobre a questão de responsividade. Mas tu pode dizer que depois que tu está dominando essa responsividade, o tempo vai ser praticamente... tu vai ter assim, 20% a mais, 15%, até de 15% a 30% a mais no tempo geral, no tempo total do teu projeto front-end sobre essa questão da responsividade. Claro, se for fazer uma responsividade pela primeira vez, de alguma forma vai demorar mais. Claro que vai, como qualquer linguagem. Até quando nós começamos a fazer o nosso primeiro HTML, ele demora bastante. Mas depois que está bem adequada essa questão de responsividade, demora, depois que a técnica está bem aperfeiçoada. Certo? Se o Clayton Maciel, é possível integrar, por exemplo, o boilerplate com Bootstrap? Sim, sim, é possível sim. Até tem alguns, alguns frameworks que eles são frameworks mais light, certo, Clayton? Uma forma assim, uma forma mais coloquial de falar. E ele aceita sim por exemplo, boilerplate com Bootstrap. Daí só tem que cuidar um pouquinho na forma que tu vai interagir com esses dois. Mas é possível sim. Depois tu pode também utilizar esses frameworks, pessoal, com outros frameworks de JavaScript, por exemplo, como algumas bibliotecas como jQuery, enfim. Também como Prototype, Motul, pode utilizar esse framework em conjunto com muitas bibliotecas. E a responsividade funciona muito bem com algumas funções desses frameworks, gente. Até na escola aqui, a gente tem alguns cursos presenciais que trabalham muito a integração, até por questão dessa questão mobile, de visualização de tela, de responsividade. O colega Eduardo Dantas também comentou que ele usa o Skeleton. É um framework também, pessoal, de responsividade. Muito bom também. Eu não estudei muito a documentação dele, mas já fiz alguns testes em alguns projetos e eu recomendo muito. Ele tem uma resposta muito boa. E o bom, gente, de utilizar alguns frameworks é que eles já trazem algumas imagens internas, alguns ícones para o teu projeto. Ícones de home, ícones de contato, ícones de usuário, gente, infinidade de ícones. O Bootstrap, por exemplo, ele traz bastante ícones também no conjunto dele. Muito obrigado pela colaboração, Eduardo. Colega William. Posso repetir sim, William. William Neri. Nós temos o Foundation, temos o Skeleton, temos o Bootstrap. Posso dar uma olhadinha também em outros que não me veio no finalzinho do nossos slides. Tem uma apresentação de alguns frameworks. Daí eu passo a listinha depois de vocês bem completos, esses frameworks que nos ajudam na responsividade. O colega
Michael Richard perguntou se eu posso recomendar alguns sites que contenham padrões de design responsivo. Posso sim, Richard. No finalzinho, depois, quando a gente deixar mais um tempinho para nossas perguntas, aí a gente coloca ali uns linkzinhos que, de alguma forma, podem nos ajudar nessa questão do design responsivo. Pessoal, se estiver cortando muito áudio, eu peço que entre e saia de novo no caso do live meeting, que pode corrigir, certo, gente? Enquanto isso, enquanto os colegas vão digitando as perguntas, nós vamos levar um pouquinho mais para frente a nossa apresentação. Pergunta o nosso colega César, Caesa César. Esses frameworks são focados em interface, certo? Eu consigo usá-los em MVC, onde todo o resto, fora a interface, seja em C#? Claro, consegue sim, consegue sim, Caesa. Tem até alguns frameworks que a gente utiliza aqui na escola, que nós utilizamos com o Knockout. O Knockout é uma biblioteca, no caso, que ela trabalha com MVVM, que é praticamente quase o MVC. O MVC é modelo, visualização e controle. No caso, pessoal, para quem não conhece, de alguma forma nós separamos os dados, de um modo bem resumido, nós separamos a apresentação do nosso site, do nosso projeto, para os dados dele, no caso, o banco de dados. O MVVM do Knockout, que é uma das bibliotecas que nós estamos utilizando muito em desenvolvimento mobile e de web aplicativos agora, é que de alguma forma ela tem essa mesma característica. Ela separa, no caso, um modelo, que é o teu, no caso pode ser um banco de dados, ou os teus dados, da visualização, do view. E sim, nós utilizamos em conjunto com o local até o Bootstrap para estilização e para responsividade. Então, tu pode, de alguma forma, até o local ele funciona muito bem com .NET, gente, em qualquer plataforma da Microsoft. E tu pode sim, César, utilizar o framework de alguma forma, dependendo da forma na qual tu for expor os seus dados, mostrar os seus dados, para, no caso, aprimorar a tua questão da tua interface, seja em C#, seja em PHP, enfim, dependendo, tu vai mostrar no navegador no caso, o teu projeto, tu pode usar o framework de responsividade, né, deixando o teu site, o teu design responsivo que funciona tranquilamente. Eldon Rodrigues. Eldon, por gentileza, encaminha um e-mail para a escola e pede para eles me encaminharem, certo? Porque talvez eu não consiga guardar teu e-mail agora aqui. Daí envia um e-mailzinho para alfa@alfamidia.com.br que essa aula fica gravada daí. Certo, amigo? Então, o pessoal já encaminha ali, encaminha o link, as informações pela Trestru também. Gente, quem quiser algumas informações, é bom deixar bem claro, algumas informações sobre cursos também, que entrem no site da escola, podem enviar para o info@alfamidia, que o pessoal, se tiver alguma dúvida sobre a nossa conversa depois, alguma dúvida sobre o assunto que nós estamos discutindo, envia para info, né, @alfamidia.com.br, que o pessoal me encaminha os e-mails e eu respondo o mais rápido possível, certo? Tá, Eldon? Só encaminhar ali pro pessoal então, tá? Obrigadão pela tua presença aí. Daí, pessoal, nós temos mais uma questãozinha. E agora? Design responsivo, design adaptativo, design fixo ou design fluido? Bom, pessoal, como nós estamos comentando, a responsividade ela é um padrão atual. Ela é uma realidade hoje em dia. Então, nós não podemos deixá-la de lado. O design adaptativo, ele até funciona, mas até o próprio nome já diz. Ele não vai oferecer uma versão específica para aquele dispositivo. Certo? Ele não vai oferecer uma versão que, de alguma forma, o usuário vai aproveitar mais
aquele dispositivo. E com a questão de responsividade, gente, nós conseguimos até filtrar a imagem no qual vai ser mostrada para o usuário. Olha que fantástico, porque imaginem, nós temos uma conexão 3G. Agora no Brasil nós vamos ter uma conexão 4G. Mas nem todos os aparelhos vão estar adeptos a essa conexão, essa frequência que essa conexão vai necessitar para funcionar. Então, provavelmente nós vamos trabalhar com a rede Edge e com a rede 3G, que são redes que não oferecem uma velocidade muito grande. Então, imagine, o nosso site principal, no caso, o site que vai ser demonstrado para pessoas que têm, no caso, um viewport, uma tela um pouco maior, pode ser um site... Deixa eu dar uma olhadinha na pergunta do colega aqui. Só um minutinho, pessoal. Os colegas que estavam com um probleminha no áudio aqui. Enfim, pessoal, só voltando então. Imaginem, a pessoa tem uma tela maior, daí provavelmente tu vai querer mostrar, pode ser um background, uma imagem bonita ao fundo, certo? Daí a pessoa entra ali e vai fazer o download daquela imagem, no caso, para o dispositivo dele. Ótimo, se é um computador local, provavelmente ele vai ter uma banda larga. Provavelmente, não que isso seja obrigatório, não é porque nós estamos acessando de um computador local é que ele vai ter uma boa conexão. Pode ser uma conexão 3G também, que o pessoal utiliza bastante. Mas, enfim, com uma tela grande, provavelmente você vai querer mostrar um background mais elaborado, um background mais bonito. E, provavelmente, com o design adaptativo, o teu site vai poder se adaptar a telas grandes, a telas menores, porém aquele background vai continuar sendo carregado. Daí tu imagina, tem um background de 500 KB ou até de 1 MB, pode ser se a tua imagem for muito boa, se tu quiser uma imagem com uma resolução ótima. Daí imagina o teu dispositivo mobile carregando uma imagem de 1 MB, com uma conexão que nós temos. Então fica complicado. Porém, com os Media Queries, essa requisição dessa imagem não é feita se a tua tela for pequena. Tu consegue separar o estilo, no caso a formatação que tu quer, no caso, com design responsivo. Com adaptativo, não. Tu vai ter somente um CSS. E com responsivo, com os Media Queries, tu consegue adaptar e, no caso, seccionar qual a imagem vai mostrar, qual a formatação do texto, personalizado para o tamanho daquele dispositivo. Entendeu, gente? Por isso que tem essa pequena diferença que o colega até perguntou anteriormente, do responsive para o adaptative. Certo? Então, isso é um dos quesitos que difere muito o responsivo para o adaptativo. Esse filtro, essa capacidade, essa responsividade, de alguma forma, tem a capacidade de melhorar até a conexão, a forma, mesmo que o usuário tenha uma conexão lenta, ele consegue trazer o conteúdo de uma forma mais rápida. Porque num dispositivo menor, tu já sabe que ali é um dispositivo menor, então provavelmente vai ter uma conexão um pouco mais lenta. E uma conexão até talvez difícil, com uma velocidade um pouco mais baixa. Talvez difícil tu conseguir renderizar baixar imagens muito grandes. Daí tu já filtra. Ó, se o dispositivo que está acessando tiver uma largura menor do que 480 ou 320, eu não mostro essa imagem. Eu tiro essa coluna, eu diferencio o meu menu. E com adaptativo, a gente não consegue isso. Vamos ver a pergunta dos colegas aqui. Pergunta do nosso colega, o Michael Richard. Há alguma razão pela qual o design responsivo pode não ir para frente, custo, tempo? Michael Richard, a questão é, essa mesma pergunta o pessoal fazia lá por 2008, 2009 sobre o design, sobre o HTML5. Se havia alguma razão pela qual ele não iria ser um padrão de desenvolvimento como o Tables é hoje em dia. O pessoal que desenvolve há algum tempo vai ver que antes os sites eram feitos em tabelas. Hoje as tabelas são utilizadas somente para a construção de dados.
E a questão, ao nosso ponto de vista, se a razão pelo qual o responsive design não pode ir para frente, sobre custo e tempo. Eu acho que o tempo praticamente é o mesmo, o custo provavelmente vai aumentar um pouco, porque o desenvolvedor vai ter um pouquinho mais de trabalho, porém ele é uma realidade. Nós estamos numa época de internet onde as pessoas utilizam aplicativos para muitas tarefas. E, na verdade, com o responsive design, o teu site ele pode se tornar um web app, de alguma forma. Tu pode oferecer funções para o teu usuário que no site principal tu não oferece, de alguma forma tratando, sabe? Isso é apenas um exemplo amplo, certo, gente? Mas, para finalizar a pergunta do colega Richard, eu acredito, eu torço muito, e até algumas pessoas, até os desenvolvedores da Opera, os desenvolvedores da Mozilla, torcem muito para que a responsividade seja um padrão de desenvolvimento daqui a algum tempo. Hoje, em si, ela já é uma realidade. Hoje ela já é uma realidade, mas infelizmente as pessoas não estão aplicando ela da forma correta. Mas eu acredito que ela já esteja indo à frente. Porque há algum tempo a gente não conseguia ter olhar um site responsivo era muito difícil. Hoje, você já consegue ver portais como o G1 da Globo, o R7 da Record, esses grandes portais de notícias já tem essa resposta responsiva. Então, eu acho que hoje é uma realidade já. Certo, Michael? O colega Kaiser César mandou um link depois, pessoal, que eu vou repassar para vocês aqui, uma dica sobre responsividade, e depois eu vou dar uma olhadinha e já repasso. Gustavo Matias, se tem como apresentar um exemplo de um site fixo, fluido, adaptativo e responsivo. Podemos dar uma olhadinha no nosso final, tá, Gustavo? A gente já conversa um pouquinho mais sobre isso de exemplos. Então, pessoal, uma característica que o teu site tem que ter para ser um site responsivo. Os tópicos importantes que tu tem que tratar para o teu site responder à responsividade. Primeiramente, o teu site, além de ter um layout fluido, o que vai ser um layout fluido? É a capacidade que ele vai ter, como se fosse aquele efeito sanfona, um layout líquido. Ah, Betar, é quase que um layout, quase que no caso, um design adaptativo. Quase, não bem isso. Outra questão importante é que nós temos que ter imagens flexíveis. No caso, depois no nosso exemplo, eu separei alguns exemplos, nós vamos ver como deixar as imagens flexíveis. E depois nós temos que saber trabalhar com os Media Queries. No caso, é o que faz toda essa questão da responsividade funcionar. A gente não pode, esses três elementos são os principais. Layout fluido, as imagens flexíveis para se adaptar à tela e os Media Queries. A gente já conversou como o design responsivo é visto pelos buscadores. Ele é visto de uma forma, dependendo do dispositivo que está acessando, ele é visto da melhor forma possível. Porque o buscador em si, ele procura mostrar o melhor resultado, no caso para o usuário, o resultado que mais se enquadra para aquele usuário que está efetuando a busca. E no caso, ele vai indicar o site que tem a melhor probabilidade de mostrar um conteúdo mais claro para o usuário. E o design responsivo vai trazer isso. Então, de alguma forma, ele vai ter uma melhor posição no ranking. Daí, pessoal, uma parte muito importante que alguns colegas estavam perguntando já, a gente teve que pular a pergunta. Por onde eu começo a fazer o meu site responsivo? Daí vem aquela questãozinha que a gente comentou. Tu tem que começar a fazer pela menor resolução que tu quer atingir. Certo? Depois eu coloquei uns exemplos, pessoal, de resoluções de 320, 480, 768, 800 pixels e 1024. São as resoluções que os smartphones e os tablets costumam trabalhar. Então aqui, eu coloquei uma imagem de exemplo aqui para esse tópico que eu levantei agora. Testando resoluções e os breakpoints. Os smartphones costumam trabalhar de 320 a 480, no caso está aqui.
os tablets de 768 a 1024 e os desktop desktop tem uma tela e uma resolução muito grande, uma resolução boa. Então, a gente costuma sempre trabalhar com uma responsividade para quando o teu site vai além disso, entende? Depois a gente vai explicar um pouquinho mais a fundo isso. Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção um pouquinho nesse slide aqui e vissem o ponto principal da responsividade. Como se fosse um quebra-cabeça. Aumentando ou diminuindo a tela, os blocos. E os blocos? Os blocos é onde tu mostra o conteúdo, onde tem o menu, onde tem essas questões todas. Os blocos vão se adaptando à tela. Isso é a grande função da responsividade. Depois que tu entende como tu vai fazer os blocos da tua tela, ela se adaptar-se, dependendo da resolução, aí tu dominou a responsividade. Mas eu queria que vocês prestassem bastante atenção e dessem uma olhadinha na tela principal, na tela maior, que eu tenho ali 6 blocos. Depois, na outra tela do tablet, em modo retrato, eu tenho 3 blocos, demonstrado de uma forma um pouco mais slim, né? Teria um topo e 2 menus, ou 2 barras de navegação, enfim, teria 2 formatações ali dentro. E depois, no modo também retrato do smartphone, eu teria as 3 linhas, que no caso foi as linhas do tablet que se transformaram em linhas fluídas aqui. Isso é responsividade. Conforme o tamanho da tua tela, é a forma que ele vai se adaptar. Laila mandou uma recomendação para nós de um site, o kicktools.com/screenfly. Esse site, ele simula as resoluções, né, pessoal? Vou dar uma conferidinha aqui e já encaminho para nós depois. Aproveitar que a gente tem mais um tempinho, tá, pessoal? E botar as recomendações que os colegas enviaram de alguns links. Deixa eu compartilhar a tela com os amigos e com as amigas. Pessoal, o site funciona da seguinte forma. Vou testar no site da escola. Deixa eu colar aqui a recomendação da colega, só um minutinho. Pessoal, quem quiser mandar algumas outras recomendações, agora vamos pegar uns minutinhos para de alguma forma olhar. Eu acho que um outro colega tinha mandado um site muito bom sobre responsividade, mas aqui acabou sumindo da minha tela de perguntas. O colega que mandou lá, por gentileza, encaminhe de novo. Vou colocar aqui a recomendação da colega. Que não apareceu para mim aqui. Só um minutinho. Uma travada aqui. Vamos colocar no site como g1.com.br. Vai aparecer.
Daí tu vai trocando aqui em cima, ele vai simulando algum tamanho de algumas telas e vai simulando a responsividade. Sim, o pessoal que estava sem áudio, sim. Não. Certo, pessoal, tem essa questãozinha aqui também. Para o pessoal que gosta de trabalhar com o Firefox, tem também um toolbar, no caso, um plugin para o Firefox, que se chama Web Developer. E nele também tem funções muito importantes de responsividade. Enquanto tu está desenvolvendo, ele já começa a te mostrar alguns padrões importantes da responsividade e simula alguns tamanhos de tela também. Muito obrigado, Laila, pela recomendação. A colaboração com os colegas. Uma pergunta do nosso amigo Michael Richard. Se já possui alguma estatística de uso e design responsivo desde o seu surgimento, uso versus tempo. Como assim, Michael? Por exemplo, o tempo que o usuário demora para navegar no site ou o tempo que o desenvolvedor demora para construí-lo? Nosso colega Eduardo Dantas mandou outro site também, que é o responsivepx.com. Vamos dar uma olhadinha junto aqui também, pessoal. Deixa eu compartilhar com vocês meu navegador aqui. Ó, funciona da mesma forma, pessoal. Digita o endereço, abre, e tu consegue controlar o tamanho da tua tela. Se tu quer o scroll, se não quer o scroll bar, enfim. Gente, essas ferramentas são ótimas, mas é importante o que acontece nessas ferramentas. O teu site tem que estar responsivo. O Carlos Eduardo, obrigado pela recomendação. Depois a gente pode dar uma olhadinha também nesse site. O teu site em si... desculpa, pessoal, aqui. Só falei um pouquinho aqui. Pode mandar as perguntas, pessoal. Vou respondendo. De alguma forma, para fazer esses testes aqui nesse tipo de site, ele tem que estar online. Se ele não estiver online, não tem como nós colocarmos CDocs, alguma coisa assim. Tem alguns que até poderão reconhecer, mas provavelmente eles não vão reconhecer. E essa ferramenta do Firefox, que é o Web Developer, ele tem uma pequena barrinha que ele gera que tu consegue testar os teus arquivos locais. Certo? Ele não precisa fazer o upload do arquivo, botar no endereço e submeter ele nesse tipo de serviço. Claro, esses serviços são ótimos. Porém, de uma forma para desenvolvimento mais rápida, recomenda-se sempre usar essas barrinhas. O Google Chrome também tem algumas barrinhas de responsividade. O Opera, o pessoal que gosta de utilizar o Opera também tem. O Internet Explorer eu não sei. Não posso confirmar nem dizer que sim, que não, porque eu não costumo utilizá-lo para desenvolvimento. Porém, a responsividade funciona nele também. Certo, gente? O colega Eduardo Dantas me mandou mais um sketch sheets aqui também, que faz os documentos pode ser impresso. Pô, legal também. A gente pode fazer um resuminho e botar esse material todo. O outro colega também recomendou os grupos de responsividade. Isso, gente, tem as informações de elas estão bem presentes. Muito legal. O pessoal que quiser colaborar com algum outro link aí, a gente pode acontecer de enviar a pergunta e eu não receber aqui, certo? Devido ao número de perguntas. Então, se eu não respondi, só em pessoa toda.
Então, como eu comentei com vocês, pessoal, algumas mudanças são necessárias para nós desenvolvermos essa responsividade. Nós temos que cuidar muito como construir nosso site, qual conteúdo que nós queremos mostrar realmente, certo? E de alguma forma, cuidar muito do nosso público-alvo, certo? Isso é bem importante também. Mas, enfim, a questão da responsividade, ela funciona em todos os navegadores. Porém, o Internet Explorer, ele oferece, as versões anteriores, a 9, oferece algumas falhas nessa questão de responsividade. Porém, tem alguns plugins em JavaScript que funcionam. Eu tenho uma listinha de plugins que a gente comenta muito aqui nos cursos da escola, que a gente sempre procura que, quando nossos cursos presenciais e online, que de alguma forma, depois que o usuário faz, o desenvolvedor faz o site dele, buscar alguns fallbacks, buscar algumas saídas para esse acesso se tornar universal. E, infelizmente, a responsividade, os media keys em si, alguns navegadores mais antigos não reconhecem, porém a gente estuda formas de fazer reconhecer. Então, o site ficará, no caso, responsivo desde a versão 6.7 do Explorer até as versões posteriores do Firefox também, e do Google Chrome, do Safari, do Opera, enfim, todos os navegadores. Isso tem um nome, pessoal, se chama cross-browser. No caso, a tua responsividade ficaria cross-browser, funcionando em todos os browsers. O colega Gustavo Martins também mandou uma extensão aqui do Google Chrome, que ele pegou na App Store lá, sobre a responsividade, que é o Resolon Test, o nome. Se quiser dar uma olhadinha também, no caso, recomendação do nosso colega Gustavo Matias. Como um colega perguntou sobre alguns frameworks, aqui está o Twitter Bootstrap, também tem o Skeleton, que algum colega usa também, temos o Foundation, que o outro colega também utiliza, e temos o Gump. São alguns frameworks também utilizados para essa questão da responsividade. Todos eles são muito bons, certo? O pessoal que tiver dúvidas sobre alguns pode encaminhar um e-mail para info@alfamídia.com.br, que eles encaminham para mim, mandam um e-mail aos cuidados de Abiatar, que eles, de alguma forma, vão me encaminhar o e-mail e eu respondo o mais breve possível. Agora, pessoal, vem a parte legal. Tem os exemplos de como nós fazemos essa responsividade. Para não ficar essa parte só de apresentação de slide, essa parte tanto teórica, eu separei aqui um exemplo de responsividade para quando o usuário estiver utilizando um dispositivo com tela, um screen no caso, e quando o usuário quiser imprimir o site. Como assim, Avatar? Me explica de novo. Bom, pessoal, funciona da seguinte forma. A responsividade, no caso, os media queries em si, essa função do CSS, essa diretiva do CSS, que nos auxilia na responsividade, ela vai muito além. Ela tem muitas funções para ser estudada. Uma das funções, ela consegue diferenciar o tipo de dispositivo que tu está acessando. Entre todos esses tipos de dispositivos que tu está acessando, ele consegue diferenciar quando é um dispositivo com tela, se a tela é colorida ou não, ou também se é um dispositivo que está requisitando a impressão da página. E aqui então, nós declaramos um link, a tag link, com o atributo de relação StyleSheet. Nós temos um type também. E aqui nós temos um atributo chamado media. Que esse atributo media é que vai, no caso, trabalhar. Ele vai escolher qual CSS vai ser responsável pela visualização da tua página. Aqui, eu fiz um exemplo. Eu tenho um CSS chamado sans-serif.css, que no caso, ele vai mostrar uma letra não serifada, uma letra mais reta. E no outro, eu tenho o mesmo style sheet, porém com media print, que no caso, eu vou estar identificando que vai ser uma impressora. E no caso, eu vou eu vou chamar o CSS que eu fiz especialmente para a impressão. Agora aqui nós vamos dar uma olhadinha, eu separei o exemplo. Vou compartilhar a tela com os colegas aqui, peço só um minutinho. E tenho aqui o exemplo print.
como eu coloquei aqui, pessoal, a mesma coisa. Aqui eu coloquei um texto. Eu só vou diminuir ele um pouquinho para ficar melhor de nós visualizarmos o nosso código. Então, tá link, sans serif, ó. Aqui eu abro esse CSS. No caso do sans serif, eu vou abrir uma letra Arial. E no caso serifado, eu vou abrir a Times New Roman. Quando eu visualizar no meu navegador, compartilhar só um minutinho, vai estar assim. Bem-vindo ao site da família, somos um centro de treinamento. Ok. Porém, como vocês notaram, deixa eu compartilhar o do Iver aqui. Vocês notaram? No meu texto sem serif, eu diminuí a fonte, certo? Meu texto serifado, eu diminuí a fonte e coloquei uma propriedade color. Que vai ser vermelha a minha letra. E no caso com a sem serif, não tem nada. É só a fonte grande. Então, voltando aqui ao nosso exemplo, só para confirmar direitinho com vocês. Então, está aqui o site. Eu atualizo, vai continuar a mesma coisa. Nesse caso, se eu diminuir, porque nós não definimos nenhum padrão para tamanho de tela, somente o tipo de mídia, o tipo de dispositivo. Agora, no caso do Google Chrome, eu vou simular uma impressão, como se eu fosse imprimir essa página que eu estou mostrando para vocês. Simula a minha página, minha impressão. Está carregando aqui, aguarde um minutinho. Tá novamente. Ó, pessoal, mostrou aqui, olha como é que ele mostrou. Então, boa, Betânia, então quer dizer que eu posso fazer um site especialmente para quando a pessoa quiser imprimir, ou eu também posso fazer um documento especialmente para quando o meu usuário quiser imprimir meu site? Sim, pessoal, a responsabilidade nos dá essa capacidade. Vocês viram que fantástico? Imagina, algumas vezes não é legal tu imprimir o teu site com imagens. O cliente quer imprimir só o texto, o usuário quer imprimir somente o texto. Aí tu pode oferecer a versão, isso é automático, pessoal. Ele vai clicar em imprimir, quando ele clicar em imprimir, o teu site vai ficar assim, ó. Ele não vai precisar escolher, vou escolher a versão impressa do site, ou eu vou escolher a versão mobile. Não, simplesmente ele vai clicar em imprimir e ele vai te passar essa formatação. Isso é uma das poucas, no caso, que tu pode fazer para a questão de impressão. Uma atitude pouco usada, que o pessoal usa muito pouco, mas tu pode utilizar a responsabilidade para deixar muito mais simples essa situação. Uma pergunta dos colegas aqui. Se pode, de alguma forma, fazer sites para outro tipo de impressão, eu não entendi muito. Mas, porém, tu pode sim fazer um site, tu pode escolher sim o formato da tua impressão. Tu pode sim personalizar o CSS dela, não tem problema. Acho que é isso a pergunta? Se tu pode colocar pending, merging, essas propriedades no teu CSS para impressão? Pode sim, não tem problema. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Qualquer dúvida, pessoal, enquanto a gente vai mostrando aqui. As perguntas dos colegas aqui.
Sim, pessoal, pode mandar e-mail sim, a escola me repassa. Só encaminhar para info@alfamidia.com.br, ou também tem alguns e-mails, tem pessoal que é de Porto Alegre aí, quiser visitar a escola para saber mais informações sobre os cursos, é na Avenida Cristóvão Colombo. O pessoal que entrar no site aqui, ó, tem o endereço certinho. Deixa eu confirmar com vocês aqui. Para quem quiser pegar o mapinha. Avenida Cristóvão Colombo, 1496. O pessoal que for de Porto Alegre. Ou quem vier de fora também e quiser visitar a escola, fiquem à vontade. Sempre serão bem-vindos. Mídia.com.br. Ó, o pessoal pode entrar aqui pelas informações de quem estava perguntando, as informações de contato. Temos turmas manhã, tarde e noite. Sobre os assuntos, temos HTML5, temos Knockout, temos jQuery, temos linguagem de programação, temos Java, o PHP. A escola oferece uma formação completa do web. Se o pessoal quiser mais informações aí, pode entrar em contato. O telefone é 3073-2100. Pergunta do colega Gustavo Martins. Ele imprime background para fazer uma marca d'água? Pode sim, Gustavo, dependendo do tipo de imagem que tu for utilizar, pode fazer como se fosse outra marca d'água, não tem problema. Mas tem que cuidar direitinho, porque talvez precise fazer um posicionamento da tua imagem. Porque tem alguns navegadores que não entendem. Alguns navegadores é que daí entra uma questão de versão para versão, certo, Gustavo? Os navegadores bem atualizados, alguns reconhecem o background. Porém, tem outros navegadores que não reconhecem. Daí tu pode usar um truquezinho de imagem. Tu pode botar uma imagem com Zendex negativo e ela vai ficar atrás do teu documento. E vai flutuar atrás do teu texto. Daí tu consegue fazer uma marca d'água tranquilamente. Eu recomendo sempre essa parte de utilizar com Zendex, né? Que tu joga a tua imagem, deixa ela flutuando, tu joga ela atrás do teu texto. É a forma mais garantida, que vai funcionar em todos os navegadores e todas as impressoras. O colega Eduardo Dantas, uma recomendação de nós criarmos um grupo. Eduardo, tem o nosso portal l3tool.com. Deixa eu colocar o endereço aqui para vocês. .com.br, que de alguma forma a escola, de tempos em tempos, ela disponibiliza apostilas e materiais. Isso a gente consegue compartilhar o material com vocês através do nosso portal, que é o l3tool.com.br. Vocês podem também comentar, mandar informações, mandar recomendações, mandar opiniões de cursos, de conversas, de palestras que vocês querem escutar. Isso tudo vocês conseguem nos encaminhar. E também podemos dar recomendação para a escola, de alguma forma, disponibilizar pode mandar, gostaria de ver mais informações sobre design responsivo. Daí provavelmente nós vamos atender, procuramos atender sempre todas as solicitações de todos os amigos, todos os colegas, para atender vocês da melhor forma possível sempre. Isso, pessoal, que pode mandar opinião. Eu gostaria de ver um conteúdo tal da responsividade. Vocês que mandam, gente. A opinião sempre é bem-vinda. Isso, de alguma forma, a gente sempre vai tentar atender. Então, aqui nosso exemplo. Pessoal, uma questão muito importante, muito bacana da responsividade, no caso dos Media Queries em si, né? Que nós conseguimos, no caso, identificar a orientação do teu dispositivo. Por exemplo, quando o teu telefone é como um porta-retrato, entende? O nosso computador, o dispositivo mobile, nós temos dois tipos de visualizações nele. Nós temos o modo retrato, que no caso é o aparelho em pé, e nós temos também o modo landscape, no caso o modo paisagem, que é o aparelho deitado.
e de alguma forma tu consegue também aplicar, um estilo CSS para quando o dispositivo está no modo retrato ou no modo paisagem. Tu consegue, talvez, nesse exemplo aqui, quando ele está no modo retrato, portrait, eu deixei a fonte um pouco menor. Mas quando ele está no modo paisagem, landscape, eu deixei ela um pouco maior, para ficar melhor do usuário ler. Entendeu, gente? Isso é uma das saídas que a responsividade nos traz. Olha que fantástico. Tu conseguir identificar a orientação do aparelho, do dispositivo em si. Mas é legal, né, gente, o dispositivo ter, no caso, fornecer essa informação para ti, né? Se o dispositivo não fornece, se ele está no modo retrato ou no modo paisagem, não vai funcionar. Ele vai funcionar somente quando o dispositivo te fornecer essa informação. O navegador do dispositivo fornecer essa informação. Depois aqui, eu separei as resoluções mais utilizadas para desenvolvimento da responsividade. No caso aqui, nós temos a mídia, no caso a diretiva mídia, nós estamos colocando aqui, para todos os dispositivos que têm tela e para width máximo de 1024, nós aplicaremos essa responsividade. No caso, seria um iPad no modo landscape, o iPad deitado, no modo paisagem. Logo após, nós temos o iPad no modo retrato, portrait, que tem uma resolução, no caso, desculpa, gente, uma largura máxima de 768 pixels. Daí nós aplicaríamos esse estilo aqui. Depois nós temos para o iPhone, que no caso ele tem a largura máxima no modo landscape, no modo paisagem, de 480 pixels. E depois nós temos o iPhone no modo retrato, que no caso ele tem a largura máxima de 320 pixels. Pessoal, isso é no caso, nós não precisamos trabalhar somente com o iPhone e com o iPad. Porém, isso é uma base que nós seguimos. Também nós podemos seguir a base de um Motorola Samsung Galaxy, o S2, S3 ou S4, que o pessoal utiliza muito. Nós podemos também seguir o parâmetro, a diretiva, no caso, de um Motorola, de um Galaxy Tab também, ou do Motorola Zoom também. Enfim, mas esse no caso, os tamanhos de tela mais utilizados. Porque se o teu site não se enquadrar numa, ele vai se enquadrar no outro, e assim sucessivamente. A pergunta do colega William Neri, se eu vou disponibilizar os slides para download. Disponibilizamos sim, William, não tem problema. Depois eu converso com o pessoal da escola e peço para disponibilizarem no nosso portal l3tu.com.br. Bom, meus amigos, a primeiro instante, tem apenas mais um exemplo aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês para visualização. Sobre como ficaria realmente esse nosso exemplo aqui. Da diretiva mídia. Portrait, no caso, landscape. Das orientações. E também como ficaria para o desenvolvimento do seu trabalho os exemplos. Arroba mídia, screen, uma largura máxima, 1024. No caso, no iPad, 768, no iPhone. Enfim, como a gente comentou agora, mas aqui uma forma mais real para desenvolver o seu CSS. E sempre pensando na forma de desenvolver mobile first. Começa pelo menorzinho e depois vai até chegar à resolução máxima. Porque daí fica mais simples para ti. Bom, meus amigos e minhas amigas, primeiramente agradeço muito a todos
agradeço a todas as perguntas, a todas as recomendações, a todos os links que nós podemos discutir com os colegas, certo? Agradeço a todos a paciência pelo probleminha que alguns colegas não estavam tendo acesso ao áudio, então nós resolvemos que todos começassem ao mesmo tempo, né? A nossa questão é essa, que de alguma forma todos conseguissem ter acesso ao nosso conteúdo. Essa é a nossa política. Mais uma vez agradecendo a todos. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, peço que vocês encaminhem a info@alfamedia.com.br ou entre no nosso portal no l3sul.com, l3sul.com.br, ou também se alguém quiser informações sobre cursos, alguma informação sobre a nossa apresentação, ligue para 3073-2100. Pessoal que for de Porto Alegre, DDD 51. Também não deixe de olhar nossos cursos online, pessoal, certo? Nós oferecemos uma gama de cursos online muito grande. Entre no alfamediaonline.com.br. Então, meus amigos e minhas amigas, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado da nossa conversa. Mais uma vez agradecendo muito as perguntas, as respostas e as colaborações. E espero futuramente aí em algum outro encontro encontrar vocês. Certo, pessoal? Uma boa noite e muito obrigado.